O esquema das emendas parlamentares sem transparência que está sendo investigado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tem possibilidades de se tornar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A afirmação é da jornalista Daniela Lima, que deu detalhes sobre informações quentes de uma fonte em Brasília durante programa na Globo News. Uma fonte também muito bem posicionada com conhecimento dos três poderes diz que este é seguramente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque a gente está falando de 50 bilhões de reais que simplesmente foram para Lins, lugar incerto e não sabido. Eu vou voltar a aproveitar... Lins é muito bom. Eu vou aproveitar que a Natuza lembrou da pandemia e trouxe o Major Olímpio, que se rebela contra o sistema adotado pelo governo Bolsonaro para se manter de pé no Congresso e acaba sendo, de certa forma, apartado pelo bolsonarismo e, fatidicamente, morre de Covid-19. Ele que estava denunciando desvio de dinheiro da saúde. Se você voltar, a Mônica falou do FNDE, você vai lembrar que o primeiro grande escândalo que tem um ministro de governo que é pego ali em situação vexatória, gravado, grampeado, com o prefeito dizendo que estava entregando barra de ouro em troca de dinheiro de onde? Emenda. Do MEC para receber, inclusive, receber bíblias impressas, foi o ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Covid-19 acontece e o governo lida tão mal com ela, naquele momento, o governo Bolsonaro, que cria-se o chamado orçamento de guerra. Com o orçamento impositivo, que é o fruto, o nascedouro do orçamento secreto, já andando. O orçamento de guerra era o quê? Era uma licença para você gastar fora do teto de gastos, porque você tinha uma emergência sanitária. Foi muito mal gasto, o nosso ministro da Saúde era o Pazuello, eu sempre ressalto, né, que tirava a máscara para poder ouvir melhor, destampava a boca para ver se o ouvido funcionava, e a gente tinha uma gestão que acabou ficando na mão do Congresso. Paralelamente a isso, trocou a guarda, Rodrigo Maia, que era o idealizador do orçamento impositivo para escapar da garra do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, para poder ter o Congresso, o controle das emendas, é substituído por Arthur Lira, que bota a sua maquininha para rodar e, meu amigo, do lado do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, vira isso que nós estamos vendo hoje. O montante de dinheiro que um personagem local, desconhecido para o Brasil, o rei do lixo, você acostuma com esse apelido porque ele vai vir pesado no noticiário. A quantidade de dinheiro que este personagem, sozinho, é acusado de mexer debaixo dos panos por meio de orçamento secreto, é um prenúncio, Natuza. A jornalista Natuza Neri acrescenta que investigações da Polícia Federal sobre esquema de emendas geram medo no Congresso. E Dani Lima conclui citando que parlamentares temem nova operação semelhante à Lava Jato após a prisão do rei do lixo revelar a extensão do caso. E a história dele, quando vem à tona, porque a polícia está investigando, deixa uma parte do Congresso Nacional num estado de amedrontamento. Foi a prisão dele que levou um líder, um presidente de partido, a me dizer que hoje o Congresso vive sob a ameaça e o temor de uma lava-jato parlamentar. A mídia ninja já havia noticiado detalhes sobre a investigação que culminou na prisão do rei do lixo. Ele é pivô em esquema bilionário de corrupção que desviou 1,4 bilhão de reais proveniente de emendas parlamentares e visitou o Planalto no final do desgoverno Bolsonaro. O investigado deu uma resposta inacreditável. Disse que não lembra o que foi fazer durante essa visita. O empresário José Marcos de Moura, mais conhecido como Rei do Lixo, pivô de esquema bilionário de corrupção que desviou 1 bilhão e 400 milhões de reais proveniente de emendas parlamentares, visitou o Palácio do Planalto no final do governo de Bolsonaro. Ao ser questionado sobre o motivo da visita, Moura afirmou na maior cara de pau que não se lembra porque foi até o Planalto e nem com quem conversou. Curiosamente, a sua visita não estava na agenda oficial de autoridades do governo, o que vai contra a norma da Controladoria Geral da União. O Rei do Lixo foi preso em dezembro do ano passado, mas obteve um habeas corpus e foi solto poucos dias depois.
O empresário é apontado como líder de um esquema que superfaturava obras públicas por meio de contratos de licitação fraudulentos, favorecendo interesses privados. Nesta semana, noticiamos também que o STF irá julgar as primeiras denúncias por desvio de emendas no próximo dia 25. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará a primeira denúncia do esquema de desvio de emendas parlamentares no próximo dia 25 de fevereiro. Os ministros vão decidir se os 3 deputados do PL, Josimar Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil, viram réus. O caso está nas mãos de Cristiano Zanin. A PGR acusa Josimar Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil de corrupção e organização criminosa. A PF identificou a tentativa de pedágio sobre as emendas e, mesmo sem o dinheiro voltar para os parlamentares, a PGR vê crime. O caso será analisado 2 dias antes da reunião de Flávio Dino com a nova cúpula do Congresso, onde o tema será a transparência no uso do dinheiro público. Enquanto isso, mais de 20 investigações seguem em andamento no Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores, envolvendo as emendas. Noticiamos também que o cerco está se fechando contra Arthur Lira em uma denúncia que Flávio Dino desmonta um esquema de 320 milhões de reais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está avançando na investigação sobre um esquema de manipulação de emendas orçamentárias comandado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para seu próprio estado. O deputado José Rocha, ex-presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, revelou ao UOL que Lira tentou forçar a destinação de 320 milhões de reais para Alagoas. Além disso, impediu que fossem divulgados os autores das emendas, descumprindo determinação do próprio Dino. Rocha depôs na PF e reafirmou as denúncias. Com o inquérito avançando, o esquema de Lira pode explodir de vez. No começo da semana, Dino determinou que o Tribunal de Contas da União apresentasse relatório atualizado sobre as emendas PIX no prazo de 15 dias. O ministro Flávio Dino determinou que o TCU apresente um relatório atualizado sobre os planos de trabalho das emendas PIX. O Tribunal de Contas da União terá 15 dias para apresentar um relatório atualizado. Segundo Dino, até agora, pouca coisa foi cumprida do que exigiu. Ele reforçou que todas as informações precisam estar na plataforma transferegov.br e devidamente aprovadas. Os Ministérios da Gestão e da Saúde também vão precisar explicar o pagamento de transferências feitas anteriormente no prazo de 10 dias. Em dezembro, Dino já tinha liberado parte das emendas, mas manteve bloqueados 4,2 bilhões de reais referentes a mais de 5 mil indicações feitas por comissões da Câmara.